Querido Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia maravilhoso, pelo sábado e oportunidade de estar na tua presença, estudando e aprendendo mais de ti, Senhor. Agradecemos porque pudemos voltar aos nossos encontros presenciais, pedimos a tua bênção, Senhor, e que isso seja só um começo de um bom ano, que nós possamos ser abençoados com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Agradecemos e pedimos por Jesus. Amém. Então, tal como eu falei, a gente vai continuar com um assunto que já foi abordado essa manhã, que era sobre o antigo Israel, o Israel antigo e o Israel moderno. Então, a gente vai continuar com isso. O que a gente fez de manhã, que talvez não foi dito de forma assim tão clara. O que a gente estava tentando fazer em todos esses estudos era comparar e contrastar, né? Pegar no Israel antigo e comparar com o Israel moderno. Por que a gente faz isso? Porque para nós que estamos aqui, que já vimos estudando essa mensagem há algum tempo, a gente sabe que essa é a metodologia usada através de parábolas, né? Então, a gente pega nas parábolas, pega na história antiga e a gente começa a comparar e a contrastar ela e a trazer isso para o nosso tempo, a validar a história do passado na nossa época. Então, o que a gente tem? A gente começou por comparar e contrastar o Israel antigo, né, que era a nação judaica. E qual era a questão da nação judaica? A gente já sabe, a Rose começou por falar de manhã, que o trabalho da nação judaica era espalhar conhecimento. O povo de Deus tinha sido escolhido para compartilhar conhecimento. Mas o que eles fazem? O que o povo de Deus fez? Lembram da aula de manhã? Em vez de compartilhar esse conhecimento que eles tinham, que foi dado por Deus, o que eles começam a fazer? Exatamente. Eles vão se misturar com os outros povos e, em vez de compartilhar o conhecimento que eles tinham diretamente de Deus, eles começam a misturar a verdade e o erro. Então, a nossa metodologia ela é essencial para nós, porque ela faz precisamente essa divisão. Ela nos facilita esse ensino por parábolas para a gente saber separar aquilo que é errado e aquilo que está certo. Então, tal como a gente falou, a obrigação do Israel antigo era espalhar esse conhecimento. Agora, a gente vem para o Israel moderno, qual era a obrigação do Israel moderno também? Pensando no Israel moderno já como o adventismo. Qual era a obrigação do adventismo? Para que o adventismo foi escolhido por Deus? Exatamente, né? Então, a gente pega na metodologia e a gente vai lá, compara e contrasta e a gente consegue ver que a obrigação do adventismo, a razão pela qual eles tinham sido escolhidos, era também para compartilhar o conhecimento que Deus tinha dado. Então, partilhar esse conhecimento de Deus pelo mundo, né? Para poder antecipar, isso em antecipação da vinda de Cristo, né? Só que, qual era o problema do Israel moderno com o adventismo? Por que Cristo não veio? Qual era o problema desse povo? Exatamente. De manhã a gente viu que eles tinham essas práticas de idolatria. E eles carregam isso ao passar de dispensação em dispensação, eles vão carregando essa mesma idolatria. Então, eles chegam a um ponto em que eles não conseguem se separar disso, e quando está para Cristo voltar e eles terem que pregar a mensagem, eles não estavam preparados para fazer isso. Então, em antecipação da vinda de Cristo, a gente encontra também novamente um adventismo que não está preparado para receber a Cristo, precisamente pelas práticas idólatras que eles também estavam cometendo. A Ellen White comenta várias vezes da apostasia, né? Ela usa especificamente essa palavra, apostasia, né? Então, esse também era o problema do adventismo. Então, a gente já tem esses 6.000 anos, né? Vamos dizer, em que Deus levanta um povo para fazer um trabalho, né? Especificamente o Israel antigo, depois passa a ser Israel moderno, né? Que primeiro era a nação judaica, depois passa a ser o adventismo, né? E a gente, ao longo desses estudos, vai fazer a comparação e o contraste entre esses dois, tá?
Então, existem umas regras específicas no ensino de parábolas, onde a gente tem pontos particularmente interessantes, né? Principalmente quando a gente começa pela história do Egito. A gente vai lá e a gente compara, a gente trabalha através da história do Egito, né? Lá no início, quando eles passaram pelo cativeiro, para a gente conseguir trazer isso para o restante das dispensações, né? Então, a gente sabe que... Estou falando mais alto por causa da chuva. A gente vê que o início da história do Israel antigo, se vocês quiserem sentar mais para cá ou mais para frente, que aí evita de eu ter que falar muito alto. Vocês estão ouvindo? Ok. Então, a gente sabe que no final da história do Israel antigo, a gente tem uma profecia de tempo. Só esperar vocês sentarem mais para cá. Bom, então vamos lá. A gente sabe que no final, que no Israel antigo, a gente tem uma profecia de tempo. Qual foi a profecia de tempo que a gente iniciou aqui? A gente já falou disso de manhã, exatamente. Foi os 400 anos que o povo de Deus teve que passar no Egito. O que representava esses 400 anos que o povo teve que passar no Egito? São as trevas. Então, o que a gente costuma... Eles estão passando por esse período de trevas, mas o que a gente chama isso? Cativeiro, exatamente. Então, a gente diz que o povo a nação judaica, né, o povo de Deus no Israel, eles estavam em cativeiro. Então, vou colocar aqui, a gente tem os 400, né, tem o cativeiro. E o que a gente falou mais de manhã que aconteceu com o povo de Deus? A gente falou que eles estavam em cativeiro, perdem o sábado, idolatria, né? Então, é assim que o povo de Deus começa. Eles começam num período de tempo de trevas, vou colocar aqui, né? Isso aqui é o básico que todos nós já conhecemos, que ouvimos hoje de manhã também. Então, agora, o que a gente faz? A gente aqui já conseguiu ver que a gente tem esses 400 anos. A gente vai tentar trazer isso agora para o Israel moderno, como sendo o adventismo. Qual foi o período de tempo aqui que o povo de Deus passou exatamente em cativeiro? Foi os 1260, que eles passam também em cativeiro. E será que eles perdem o sábado e estão em idolatria também no adventismo ou não? Sim. Então, o povo de Deus repete novamente, até porque há pouco a gente falou que Cristo não conseguiu voltar, precisamente porque eles estavam nas mesmas condições, né? E o que Deus faz? Quando o povo de Deus se encontra nessa situação aqui de idolatria, perda de sábado, está em cativeiro, o que Deus faz para ajudar o seu povo? O que Deus precisa fazer? Exatamente, Deus levanta o mensageiro. Quem foi o mensageiro aqui para Israel antigo? A gente também já falou de manhã. Moisés. Então aqui a gente tem Moisés. Moisés foi o mensageiro escolhido para libertar o povo de Deus aqui do cativeiro no Egito. E aqui para nós, quem foi a pessoa escolhida para tirar o povo de Deus dessa idolatria? Miller, exatamente. Então aqui nós temos Miller sendo escolhido para... Aqui a gente diz que Moisés foi escolhido para tirar o povo desse cativeiro, né? Por causa da idolatria. Mas aqui, Miller estava querendo tirá-los desse cativeiro, mas a gente usa uma expressão específica que a Renilde mencionou hoje de manhã. Exatamente. Então, aqui, o trabalho de Miller era tirá-los
desse protestantismo apóstata em que eles se encontravam, né? Então, para ambas as dispensações, a gente tem uma liderança, a gente vê um líder sendo escolhido para tirar o povo dessa condição. Uma diferença que a gente encontra, e a gente vai falar disso daqui a pouco, porque comparar e contrastar, eu acho que nós já sabemos que não é só você pegar no que está aqui e colar aqui, né? Copia e cola aqui. Não é assim que a gente usa metodologia por parábolas. Não é assim que funciona essa metodologia. Se só pegar o que está aqui, cola aqui embaixo e o povo de Deus vai passar por todas essas experiências, vai ser tudo igualzinho. Não é assim que funciona. Para nós que já estamos nessa mensagem há algum tempo e que vimos assistindo as palestras também da Anciã Tess, a gente sabe que ela já falou que mesmo quando você vai fazer os fractais, você tem os... como é que é? Diferentes, mas semelhantes, os quase fractais, né? Eles são iguais, têm suas semelhanças, mas também têm as suas diferenças. Então, a gente não pode simplesmente pegar no que está aqui e colar aqui embaixo e achar que vai se repetir ao pé da letra exatamente igual. Não é assim que funciona a metodologia, né? Então, aqui a gente vê uma diferença onde Moisés, para além de ser o líder escolhido por Deus para libertar o povo do cativeiro, o que Moisés era mais? O que ele representava para o povo? Para além de ser o líder, eles tinham Moisés como referência de líder, mas o que ele era mais para o povo também? Exatamente. A Maeli respondeu aqui. Ele era profeta. Então, Moisés tinha essa representação, vamos dizer assim, para além de ser um líder, né, escolhido por Deus, também era um profeta. Aqui no nosso tempo, Miller era o pregador e o profeta? Não era. Então, a gente já vê que a gente pega nisso aqui e a gente não pode simplesmente colar aqui e falar. A gente já encontra uma diferença aqui, né? A gente já consegue ver aqui que Moisés representava tinha um papel duplo, né, de líder e profeta. Mas aqui a gente tem Miller e quem profetizando? Ellen White. Exatamente. Aqui Deus escolhe Ellen White depois para ser a profetisa. Então, vocês veem agora, a gente começa a entrar nessa questão de comparar e contrastar, não é pegar em tudo e copiar e colar. A gente vai encontrar algumas diferenças quando a gente pega do Israel antigo para o Israel moderno, tá? Qual era a obrigação do povo de Deus? Depois de eles terem... O que na verdade, Deus esperava quando que eles saíssem do cativeiro, né? Deus deu tudo para esse povo, para eles poderem sair do cativeiro e tal. E o que Deus esperava que o povo fizesse depois de sair do cativeiro? Qual era a obrigação do povo? Guardar a lei. Então, Deus esperava que o povo fosse reinstituir aquilo que eles haviam perdido, né? A gente vai falar especificamente do sábado, né? Deus esperava especificamente que eles fossem reinstituir isso que eles haviam perdido lá atrás. Então, era isso, eu já adiantei aqui, mas essas são algumas das comparações que a gente consegue fazer, mas à medida que a gente vai preenchendo, a gente vai ver que não acontece exatamente da mesma forma para um e para o outro, né? Quando a gente faz essa comparação e esse contraste, a gente faz essa comparação e o contraste, mas o que a gente compara e contrasta especificamente nas linhas? Vocês lembram? Dentro das linhas, o que a gente compara assim, Israel antigo e Israel moderno, mas o que tudo isso é? Quando a gente vai fazer uma parábola, é obra de Deus, tem uma palavra mais específica de que é tudo isso aqui. Dispensação, não. Vamos tentar. Mas a gente tem, isso é a linha, mas a gente não fala assim, estou comparando e contrastando a linha. O que a gente compara dentro disso? Isso tudo que vocês estão respondendo, a gente tem uma palavra específica. Encaixa isso tudo dentro de uma coisa só. O que seria tudo isso dentro da linha em si, da dispensação em si?
Eu vou dar a resposta só porque eu acho que a pergunta não foi assim tão fácil de entender. É uma estrutura. Então, quando a gente vai fazer a comparação e o contraste, depois vocês podem me dar uma pergunta melhor para eu fazer das próximas vezes. Mas dentro disso aqui, a gente tem... Isso aqui é uma estrutura. Então, a comparação e o contraste serve para comparar a estrutura. É isso que você vai comparar e contrastar, tá? Não vai pegar, tipo... eles andaram aqui descalços, então aqui eles vão andar descalços. Não é isso. Você pega na estrutura em si, né? O que isso representa, e é isso que você compara e contrasta. Dentro da estrutura, né? Então, a gente tem aqui o Egito, né? Qual era essa apostasia que a Rose falou de manhã? Do Toruá. Não, mas a gente tem duas apostasias que não... Exatamente. A apostasia aqui era o Alfa, né? Que o povo estava... Depois desse caso aqui no Egito, a gente falou de manhã que eles foram para onde? Babilônia. Isso aqui é só realmente relembrando o que a gente já falou de manhã. E depois de Babilônia, eles foram para onde? Muito bem. Prestaram atenção no estudo da Rose. Então, e aqui a gente tem o que a Rose tinha falado. Qual era o problema aqui? Protestantismo? Apóstata. Então, a gente tem o protestantismo apóstata. Pronto. Agora, o que eles estavam fazendo no Egito? Isso também é da aula de manhã, a gente só está revendo. Quando eles estavam no Egito, especificamente, qual era o tipo de adoração que eles estavam fazendo? A quem? Idolatria ao Toruapis, exatamente. Não vou fazer essa pergunta. Então, os problemas que o povo de Deus enfrenta, na verdade, são os seus fracassos sendo repetidos, né? O povo de Deus, toda vez que eles vão para cativeiro, é por causa dos fracassos que eles vão cometendo ao longo da história. Não é que Deus especificamente vai castigá-los por alguma coisa. É precisamente por eles falharem nas instruções de Deus. Deus vai dar uma instrução, o povo falha. Por causa da escolha do povo, por causa daquilo que eles fazem, eles são levados novamente para cativeiro. Deus manda novamente alguém para libertá-los, eles erram novamente, vão novamente para cativeiro. Isso são consequências das escolhas que o povo de Deus está fazendo. Não é Deus necessariamente que escolheu, eu vou castigar o povo só porque eles não me adoraram dessa ou daquela forma, não. Esses cativeiros que eles vão passando são consequências das escolhas do povo de Deus. E é por isso que eles são levados toda vez para um cativeiro. Exatamente. A Rose está falando que eles estão sendo instruídos por Deus. Então, é basicamente... O que eles estão escolhendo fazer? Ser desobedientes? Eles estão sendo diretamente, aqui eles são diretamente instruídos pelo povo de Deus, eles estão desobedecendo às leis que Deus está instituindo para o povo, né? Então, embora a história alfa tenha sido de fracasso, a gente fala várias vezes que a história ômega vai ser de sucesso. Mas eu quero ressaltar algo. Embora a história ômega ela vai ser uma história de sucesso, não significa que, eu vou dizer dessa forma, ela vai ser de sucesso, quer a gente faça parte dela ou não. Tenho certeza que nós já ouvimos isso antes, e à medida que a gente vai aprendendo também, fazendo as nossas escolhas, a gente sabe que quer a gente esteja nessa história, participando ativamente dessa história ou não, ou sendo instruídos ativamente por Deus ou não, a última linha, a nossa história, ela vai ser de sucesso. Então, claro, né, isso já é aquele chamado de que a gente quer fazer parte dessa história, a gente quer fazer esse sucesso, né? Então, Israel moderno é exatamente o mesmo padrão. Se a gente voltasse lá, existem várias citações no livro de evangelismo, não sei se a Rose mencionou hoje de manhã no estudo, mas existem várias citações no livro de evangelismo que a gente poderia, eu não vou ler aqui por causa de tempo, mas a gente já sabe, já lemos algumas vezes, que Cristo deveria ter voltado em que ano?
1668, Cristo... 1868. É. Entre esse período de tempo aí, Deus se preparou para voltar. Claro, a gente sempre dá aquela data específica de 1863, mas existe um período de tempo em que Cristo já vinha se preparando para voltar, né? Então, esse último chamado, vamos dizer assim, foi em 1868, que eu estava se preparando para voltar, mas não consegue voltar porque, novamente, ele não encontra um povo que esteja preparado para recebê-lo, né? Quando a gente vai para a história dos Estados Unidos, né, a gente pensa em Israel moderno já e vai pensar nos Estados Unidos, porque a gente está falando do protestantismo apóstata, né? Então a gente já consegue remeter isso aos Estados Unidos. O protestantismo, né? Quando a gente está falando sobre isso, é importante a gente lembrar que já havia a mensagem do terceiro anjo, ela já estava sendo proclamada, né? A mensagem já estava sendo pregada. O que mais estava sendo instituído nos Estados Unidos para preparar a vinda de Jesus? Vocês lembram? Pode ser. Não. O que o adventista mais espera que seja implementado para a vinda de Cristo? Exatamente. Então, a gente ainda está esperando que essa lei dominical aconteça. Hoje a gente sabe que não é da forma que a gente imagina. As leis dominicais, elas já estavam sendo implementadas naquele tempo. Então, o terreno, basicamente, já estava se preparando para Cristo voltar. Ele só não volta porque, novamente, o povo não está preparado para isso. Ele não encontra um povo pronto para eu poder voltar. Então, a mensagem do terceiro anjo já estava sendo proclamada. As leis dominicais nos Estados Unidos estavam se preparando, né, para começar a enforçar essas leis, no governo e tal. Então, a gente sabe que, novamente, o problema é o povo de Deus. Então, eu vou ler só essa parte aqui, que é de Evangelismo 695.3. Vou ler rapidamente, porque eu acho que é importante. Evangelismo 695. É um texto bem conhecido, né? Que a gente lê várias vezes. E diz o seguinte: houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante e unidos, segundo a providência de Deus lhes abrindo o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, a obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo para dar-lhe o galardão. Mas no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes do advento renunciaram sua fé. Assim foi prejudicada a obra e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história. Então, novamente, a gente vê que Ellen White está falando do problema para quem? Quando a gente vem para essa linha, para o povo de Deus, para o adventismo, porque a mensagem já estava sendo pregada, ela diz aqui, o terceiro anjo, eles já tinham o poder do Espírito Santo para proclamarem essa mensagem ao mundo, só que eles não estavam fazendo isso. Eles estavam cada vez mais entrando nas suas próprias apostasias, né? Então, a gente tem um estado laodiceano, né, que vai se prolongar durante tanto tempo que, por causa disso, Cristo não consegue voltar. E essa é a questão que Jesus, ou Cristo, precisa resolver com o seu povo. Essa condição laodiceana do seu povo, que já permanece, já vem de dispensação para dispensação, chegando agora ao nosso tempo, isso é o que Cristo precisa agora resolver em nós, né, para eu poder finalmente voltar e essa história ser de sucesso como a gente prega. Então, quando a gente vê esse Israel antigo e o moderno, nós tomamos isso como parábola, comparamos e contrastamos, e a gente compara, então, essa estrutura, né, que é a mesma para o antigo e para o moderno.
Qual é a maior dificuldade que a gente encontra quando a gente fala de comparar e contrastar uma parábola? Porque, como eu falei, a gente comparar é fácil. Aqui acontece isso, eu copio e colo aqui. Qual é a dificuldade em comparar e contrastar? Será que existe alguma dificuldade em comparar e contrastar? Mas o que é que eles não entendem? Por que eles não entendem como comparar e contrastar uma parábola, por exemplo? Hoje de manhã a gente falou que eles não conhecem a natureza do reino, logo não conhecem o quê? A natureza do rei. Por quê? Exatamente. Que tipo de metodologia que eles têm? Exatamente. O tipo de metodologia que eles têm é pegar no literal, ou seja, tudo que acontece aqui vai acontecer aqui, e aí que vem a dificuldade quando a gente fala de comparar e contrastar. Por quê? Os contrastes, comparar é fácil, mas fazer um contraste dessa comparação é a parte mais difícil na estrutura, porque nem sempre a gente tem semelhanças, mas não é tudo igual. E aí que a gente se depara com a dificuldade, às vezes, dessa metodologia, vamos dizer assim, né? São histórias similares apenas, elas não são idênticas, elas são similares, né? Tem coisas que acontecem que são semelhantes, mas não é idêntico mesmo. E onde o povo de Deus começa a tropeçar é eles realmente pegarem de forma literal tudo o que acontece na história, né? Então, uma das coisas que é importante quando a gente começa a falar de Israel antigo e Israel moderno, quando a gente começa a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente diz que Israel antigo é uma teocracia, né? Quando a gente vai para Israel moderno é uma teocracia ou não? Por que não é uma teocracia? Como é que a gente agora justifica? Porque a gente está comparando e contrastando e dizendo se aqui é, aqui tem que ser. Mas aqui, se aqui é uma teocracia, por que aqui não é? Como é que a gente justifica isso? Porque o Israel moderno, ele faz uma separação de igreja e Estado. Então, Israel moderno faz uma separação de igreja e Estado. Israel antigo faz essa separação? Não. Então, por que isso é relevante para nós? Por que é importante a gente ver esse contraste nessas duas histórias? Agora estamos vendo como a igreja e a política está juntada. Teoricamente, a gente diz que os Estados Unidos não são uma teocracia, mas é aquela coisa a imagem e a fala ser diferente, né? Então a gente realmente diz, não é uma teocracia, e esse é um problema já do protestantismo. Então eu vou explicar mais sobre isso, do porquê que quando a gente compara e contrasta isso de forma muito literal, a gente força muitas vezes as coisas, e a gente não pode forçar uma coisa que não é, né? E isso é o que o protestantismo está tentando fazer, forçar uma coisa que estava aqui, eles querem forçar aqui. Mas a gente pensa nos Estados Unidos, eles não são uma teocracia, né? Pode falar, Rose. Isso é que quando a gente força, a gente vai fazer onde não é, passar a ser como o Israel antigo. Então, a Rose está dizendo que quando a gente força, a gente vai passar a ter um Israel moderno sendo como um Israel antigo, né? Essa é a mentalidade, esse é o problema, porque assim, vamos dizer dessa forma, as pessoas todas em si nos Estados Unidos não têm o poder de chegar lá e ficarem atualmente, né, com essas revoltas todas e tal, e querendo forçar a implementar essa teocracia, porque não é um país teocrático. Então, quando a gente começa a querer forçar isso, a gente começa a trazer um padrão dessa estrutura, querer viver isso aqui. Isso é uma mentalidade errada, pode falar. Eu também vejo que eles não estão usando parábola como parábola, eles vão do literal para o literal. Exatamente. Israel moderno, Israel antigo, é literalmente Israel. Eles desceram de Jacó, exatamente. Israel, e aí teve um pacto, saíram do Egito, literalmente, tudo foi literal. E aí receberam uma lei literal de Deus, tudo literal. Quando se fala a gente, que não tem teocracia, aí você fala,
Nós, adventistas, somos de Israel moderno, mas é uma parábola. Exatamente. A gente sabe que tem uma passagem que literalmente se chamou Israel. Esse é um ponto importante, eu só vou repetir o que você falou. O Weber está falando que eles pegam literalmente em tudo o que aconteceu aqui e aplicam isso aqui nos Estados Unidos de forma literal. Por que isso é um ponto importante? Porque os Estados Unidos, o protestantismo ali, está vivendo como se eles fossem literalmente Israel. Eles acreditam que eles são a nação escolhida, que eles são Israel, então que eles têm que viver literalmente aquilo que aconteceu nas histórias passadas. E aí esse problema, né, que o Weber estava falando, eles pegam na parábola e querem viver literalmente a parábola, e ela não é para ser entendida dessa forma. Por isso que eu digo, é fácil a gente comparar, mas não é fácil a gente depois fazer o contraste, porque não é tudo exatamente igual, né? Pode falar, Rose. É exatamente isso que Jedediah Morse faz. Exatamente. Ele pega o literal e ele faz com que os Estados Unidos se pareçam a um país teocrático. Então, a Rose está falando que Jedediah faz exatamente isso, faz com que os Estados Unidos se pareçam, ele quer pegar nessa história literal e fazer com que os Estados Unidos se pareçam uma teocracia. Nós já vamos chegar aí daqui a pouco. Então, é isso que as pessoas fazem. Israel antigo, Israel moderno. Terra gloriosa, terra gloriosa. Então, começam a dizer que os Estados Unidos são essa terra gloriosa, né, e igual, só porque aqui era a terra gloriosa. Os Estados Unidos estão se intitulando agora como Israel, né? Então, eu acho que é importante isso, porque, por exemplo, quando a gente pensa na história da escravidão, como é que os Estados Unidos justificam a história da escravidão, por exemplo? Em que ponto eles pegam para justificar a história da escravidão? Se a gente vai lá para a década de 1850, 1868, 1860, vamos dizer 1850 a 1860. Nesse período de tempo, como é que eles começam agora a defender o fato de que eles apoiam a escravidão no Sul, por exemplo? Eles pegam na Bíblia e mais o quê? Que tipo de interpretação eles fazem da Bíblia? Exatamente. Então, eles começam, esse é um problema, que agora as pessoas começam a querer justificar aquilo que eles estão fazendo, porque assim diz o Senhor. Então, eles se intitulam Israel, pegam no assim diz o Senhor e, vamos praticar a escravidão. Então, é muito importante a gente entender como comparar e contrastar as coisas, porque esse foi a apostasia que Ellen White fala, né, e que ela condena o povo de Deus por causa da escravidão, por causa disso. Porque eles realmente pegavam em tudo da Bíblia, literal, e queriam viver isso, queriam aplicar isso. E o que nós estamos fazendo hoje? O que nós queremos fazer hoje? A mesma coisa. A gente está querendo falar assim, no tempo atual, claro que eu não vou ter um escravo, né? 2022, isso não se usa ter um escravo. Mas a gente quer escravizar de formas. Pode ser que diretamente a gente não vai lá pegar em alguém, colocar no tronco, escravizar, trabalhar para mim, mas em outros comportamentos e outras formas, a gente quer pegar nesse assim, diz o Senhor, e a gente quer trazer isso para a nossa vida atual e aplicar um assim, diz o Senhor, de uma forma literal também, porque a gente acha que é dessa forma que a gente está representando a Deus. Esse povo, eles faziam essas coisas por quê? Eles realmente achavam que eles estavam representando a Deus. Realmente, a gente viu de manhã no estudo da Rose e do Touro Apis, que eles faziam o bezerro e tudo, porque eles realmente acreditavam que eu estou adorando a Deus, né? Por quê? Claro que é falta de conhecimento do povo, não conhecer o Deus verdadeiro. Mas, assim, eles realmente acreditavam que eles estavam honrando a Deus fazendo todas essas coisas, né? E é exatamente essa comparação literal que leva o povo a essa queda, eles conseguirem comparar, mas não conseguirem contrastar, que é um grande problema que a gente encontra no Adventismo. Então, é isso que hoje em dia faz a nossa mensagem nesse movimento tão especial. A gente ter uma metodologia específica para conseguir estudar a Bíblia e conseguir entender como a gente vai usar essa comparação e esse contraste, né? Por que também é importante a gente saber isso? Por causa
das acusações que Cristo sofria de não estar interpretando a lei e tal, dos profetas. A gente hoje sofre essa mesma acusação, de que a gente não está querendo usar o assim disse o Senhor. Como é que a gente vai justificar isso se a gente não sabe comparar e contrastar? Se a gente só sabe comparar, trazer o literal, copiar e colar aqui e querer viver desse literal. A gente precisa entender essas diferenças, né? A gente precisa ter essa capacidade de saber que um é uma teocracia e o outro não é. E que a gente, quando copia e cola, a gente força uma coisa que não é no país em si, né? Quando a gente volta para o Israel antigo, a gente sabe que eles tiveram 3 oportunidades, né? Deus deu essas 3 oportunidades, que foi precisamente esses 3 cativeiros que eles tiveram. Deus deu oportunidade ao povo para sair daquela idolatria. Deus guiou. Daqui eles saíram, Deus guiou para cá. Daqui eles saíram, Deus guiou para lá. Então, não é que eles estavam à mercê dos acontecimentos. Deus estava tentando conduzi-los para fora daquele cativeiro. Então, quando a gente volta lá para... A Rose falou de manhã, patriarcas e profetas. Se a gente for ler o capítulo 28, que é a idolatria no Sinai, a gente vê o que o povo faz quando Moisés sobe lá, né? E o que o povo faz na ausência de Moisés? Exatamente. Por que eles constroem esse bezerro de ouro? Qual era o problema do povo? O que eles queriam? Exatamente. Eles queriam um líder visível. Exatamente. O Hermes está dizendo que eles queriam ver, eles queriam pegar, queriam tocar, né? Então eles queriam aquele líder. Moisés demora para voltar e eles falam, então nós vamos fazer esse líder. Só que onde está o erro em tudo isso? Nós vamos fazer que tipo de líder? Como eles queriam. Exatamente, eles fazem um líder como eles querem. Né? Eles aproveitam aquela situação para agora falarem, agora a gente vai ter o tipo de líder que a gente quer. A gente vai colocar todas as características nesse bonequinho aqui e a gente vai, nesse bezerro aqui de ouro, e a gente vai aproveitar isso para a gente viver do jeito que a gente quer viver, né? Então, eles querem um rei que seja como o touro ápis. Eu não vou descrever as características, porque de manhã nós tivemos a aula e eu acho que todo mundo já sabe quais são as características do touro ápis, então vou avançar nas partes das características, né? Então, o que o povo estava fazendo? Por causa de a representação, a ideia de governo que eles tiveram no Egito, eles criam exatamente isso. Eles criam alguém que se parecesse com o faraó, que soubesse defendê-los da mesma forma que Faraó, né? Que fosse tanto o profeta como o governante, né? Eles queriam dessa mesma forma combinar uma divindade com um governante. Queriam combinar essa divindade com um governante, mas esse governante tinha que ser conquistador, esse espírito de luta e tal, né? Era isso que o povo queria. Então, o que eles tinham? Ideias pré-concebidas, né? E por causa de terem essas ideias pré-concebidas, eles vão e rejeitam a Cristo. Porque eles já têm na sua mente a imagem que eles querem. Agora Cristo vem, não é mais a imagem que o povo quer, o que o povo espera, e eles rejeitam a Cristo por causa disso. E uma frase que Ellen White diz muito, ela termina essa citação de Signs of the Times, que a gente leu hoje de manhã, Signs of the Times, 8 de maio de 1893, no parágrafo 9, ela diz: vamos tirar uma lição do erro do povo judeu e não ser descobertos cometendo um erro semelhante. São palavras da Ellen White, né? Então, a gente o que precisa? A gente precisa olhar para o adventismo e pensar qual é o tipo de erro semelhante que a gente poderia estar cometendo hoje, né? Porque o que o adventismo faz? Vamos pensar nos fariseus, né? Que era o povo escolhido de Deus, o adventismo, o povo escolhido de Deus. O que eles fazem? O que eles dizem? É um povo rico, um povo peculiar, um povo especial, né? Então, exatamente, que guardam o sábado. Então, esse povo adventista, né? Vamos dizer nós, a gente diz, eu não sou igual a esse povo idólatra, eu não faço as coisas que esse povo faz. Eles se acham um povo especial, que não comete os mesmos erros que o povo cometia lá no passado, né?
Mas quando a gente vai olhar, todas as formas de governo que eles tinham no passado, eles tiveram deuses, né? Eles tiveram faraó, depois um rei na Babilônia, depois eles tiveram César em Roma, né? Então, sempre eles diziam sempre, eu não sou igual àquele lá. Mas aqui eles têm o faraó, eu não sou igual. Chegam à Babilônia e começam, agora eu quero um rei. Mas eu não sou igual àquele povo. Chegam a Roma, tem um César. Então, eles sempre têm que ter a representação de um líder igual, mas eles sempre, ao longo da história, vão dizendo, não, eu não sou igual àquele povo, né? Mas quando a gente compara e contrasta, a gente vê, né, essas mesmas semelhanças de um para o outro. Tá. E como a Rose mencionou de manhã, eles dizem que eles largaram a idolatria das nações antigas, mas o que eles trazem consigo? Eles trazem as características. A única coisa que eles deixaram para trás foi a forma. Já não estão lá fazendo o bezerro de ouro e tal, né? À medida que as pessoas foram avançando no protestantismo, eles deixaram de fazer a idolatria dessa forma visível, né? Mas eles trazem consigo as características. Isso é algo inevitável no povo de Deus, né? Então, eles acham que eles são tão especiais assim, que são diferentes das nações pagãs, mas eles não são tão diferentes assim, né? Principalmente pelo tipo de mentalidade que eles vêm arrastando ao longo das dispensações. Então, eles saem da Babilônia, os cativeiros que eles têm, né? E eles continuam com o mesmo problema. Não é um problema diferente, é sempre o mesmo tipo de problema que eles vão tendo ao longo da história. E hoje em dia, o que a gente fala? A única cura, a única oportunidade de cura que nós temos hoje em dia é entender esse ensinamento por parábolas. Essa é a metodologia, é a luz que para nós atualmente, para a gente sair disso, para a gente poder ser curado da nossa mentalidade, né, das nossas ideias pré-concebidas, a gente precisa desse ensinamento por parábolas, né? Vou avançar aqui. Então, o que a gente faz é seguir exatamente o mesmo padrão que Cristo traçou na história de Israel antiga, né? Como é que quando acontecem, vamos dizer, as coisas ruins nos Estados Unidos, eles dizem que a culpa é do quê? Gostam de festa? Quando a gente pensa assim, gosta de festa, o que a gente chama isso no povo em si? Exatamente, a gente diz que isso é imoralidade do povo, né? Então, gostei. Então, a gente precisa ter um cuidado quando a gente começa a fazer essas comparações do conservadorismo e aquilo que é liberalismo, né? Qual é o perigo da gente interpretar mal essa questão do conservadorismo e o liberalismo? Que tipo de conservadorismo a gente foca realmente? Vocês lembram? Exatamente. O conservadorismo social. Então, alguém quer definir o que é esse conservadorismo social que a gente foca? O que é um conservadorismo social? O que é ser conservador socialmente? Eu acho que é tipo focado no que a pessoa está fazendo. Não, tipo, não vai pegar o conservador lá da Bíblia, da circuncisão, de usar tecido diferente, coisas assim, mas só no que é no ato da pessoa. Exatamente. Então, a gente foca na pessoa em si, a Maia está dizendo, a gente não vai lá pegar no conservador da Bíblia, na circuncisão e tal. A gente pega apenas nos atos que a pessoa está cometendo, aquilo que ela está fazendo, né? Uma outra ideia do que possa ser conservadorismo social. Que é conservador com relação às pautas políticas atuais. Pautas políticas sociais. O Weber está dizendo que pode ser alguém que é socialmente conservador em pautas políticas, certo? Alguma ideia diferente disso? Conservadorismo social no casamento gay, por exemplo. Conservadorismo social no casamento gay, né? As ideias pré-concebidas que a gente tem em relação a isso. Um conservadorismo, quando a gente pensa apenas no assim, diz o Senhor, viver isso literalmente,
Pode ser. Então, essa definição, as respostas são corretas. Quando a gente pensa nessa definição de conservadorismo social, é realmente uma ideologia política que a gente tem, mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta enforçar nessas políticas a religião. Então, a gente começa a olhar para as pessoas com uma forma de imoralidade. Porque eles não fazem isso dessa forma e tal, eles são imorais. Porque não têm a mesma ideia que eu, não praticam da mesma forma religiosamente. Então, essas pessoas são imorais. Então, faz parte desse pensamento conservador, né? A parte disso é uma ideologia ou uma crença que a gente já tem e a gente querer enforçar isso nas outras pessoas, né? Então, a gente pode considerar que ser socialmente conservador é uma crença que você tem e que você também quer enforçar nas outras pessoas, né? Então, quando a gente define moralidade, isso está relacionado com o próximo, né? Então, a gente quer enforçar o padrão de o que é certo ou errado na outra pessoa. Obrigada. A gente quer obrigar a outra pessoa a ter o nosso tipo de pensamento conservador, né? A gente quer mudar as práticas, quer mudar a conduta da pessoa. Então, a gente assim define que ela não está fazendo ou cumprindo como eu, essa pessoa é imoral. Então, quando a gente fala de conservadorismo social, a gente está falando dessas ideologias políticas, mas também desses comportamentos que a gente tem com pessoas baseado nas nossas crenças pessoais, nas nossas ideologias e como a gente vê a sociedade, como a gente acha que a sociedade deveria se comportar perante essas coisas que estão acontecendo. Alguém tem exemplo de como ser socialmente conservador? Assim, a gente já deu esse exemplo de como a gente vê as pessoas. Vamos dar um exemplo, assim, que... Atualizando, assim, trazendo para a nossa mensagem hoje. A forma que a gente vê as mulheres na liderança, a forma conservadora da gente não querer, na verdade, ter as mulheres em liderança, a gente não querer ver mulheres no púlpito pregando, a gente não querer aceitar os direitos das minorias, né, falando dos LGBT. Quando a gente não quer aceitar isso, normalmente é porque a gente quer enforçar nosso conservadorismo social nas outras pessoas. A gente quer forçar, né, esse conservadorismo social nas outras pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha claro na nossa mente, quando a gente vem para a história e a gente fala desse conservadorismo, os conservadores e os liberais. É muito bom a gente destacar as diferenças sobre isso. Por que os fariseus eram socialmente conservadores? Qual era o problema dos fariseus? Por que eles eram conservadores? Socialmente, né? Que a gente está falando disso especificamente. O que era mais importante para os fariseus, para eles quererem ser socialmente conservadores? A letra da lei, os escritos de Moisés, né? Então, o que era mais importante para os fariseus eram as ideologias que eles tinham, né, em relação às pessoas e como elas deveriam se comportar, né? Então, os fariseus, na verdade, nem se preocupavam tanto com as pessoas, mas eles queriam forçar as pessoas, né, a uma guarda do sábado. Então, eles diziam, no sábado a gente não pode ter esse tipo de práticas específicas, né? A gente não pode nem sequer curar no sábado, porque isso seria um pecado, né? Então, eles querem forçar que as pessoas guardem o sábado, as leis, da forma que elas querem que seja guardado, né? Elas querem que as pessoas adorem o Deus da forma que eles estão adorando, o mesmo Deus que eles creem existir, né? Então, o que Jesus faz? Ele vem e mostra o significado verdadeiro do sábado, para precisamente ensinar para essas pessoas essas ideias pré-concebidas, né? Então, o que a gente fez? Até aqui a gente traz esse estudo, a gente quer trazer isso para um padrão de comparar e contrastar, e por que é tão importante a gente entender essa metodologia, diferenciar como a gente compara e a gente contrasta, especialmente a gente basicamente está revisando o Israel antigo e o Israel moderno, e vendo que a gente não pode apenas copiar e colar de uma dispensação para outra, de uma história para outra, né?
existem diferenças de uma história para outra. A gente não pode querer forçar alguns acontecimentos nessa história aqui, né? Eu tenho até que horas? Tá. Hoje... Tá. Quando a gente olha para esse... Eu acho que nós falamos disso hoje de manhã, sim. A gente tem dois ramos dentro do protestantismo, né? Que eu já falei, é o liberalismo e o conservadorismo. Quem era o conservadorismo, ele era regido por quem? Renilde falou hoje de manhã. Jedediah Morse, exatamente. Então, o conservadorismo, a gente tem Jedediah Morse. Quem é Jedediah Morse? Vocês lembram? Sem pesquisar. Amigo de John Adams. Um conservador. Do presidente. Amigo do John Adams, presidente. A pessoa responsável por criar um ponto de virada quando ele traz a teoria de conspiração. Exatamente, né? Então, o que ele tem? Que visões é que o Jedediah Morse tem? Sobre teocracia nos Estados Unidos. O que ele acha da teocracia nos Estados Unidos? Ele acha que a teocracia, ela é normal, ela é algo comum, ela sempre existiu. Exatamente. Do literal para o literal, ele acha que isso é normal desde sempre. Então, o Jedediah Morse acha que essa teocracia ela é normal desde sempre, eu vou estar falando. Então, ele quer continuar implementando isso, quer forçar isso dentro dos Estados Unidos, né? E a gente viu de manhã que ele também tem grande implicação quando ele começa a divulgar essas teorias de conspiração e eles começam agora a acreditar nos Illuminati, né? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Mas também queria destacar que Jedediah Morse foi um federalista bem forte, né? Tinha, enfim, representava, né? Eu tinha essas ideias de federalismo, isso era bem forte em Jedediah Morse. Então, por causa disso, né? Ele começa a ter essa oposição liberal dentro da religião, se opõe fortemente a esse lado liberal dentro da religião. É interessante que ele cria nas teorias da conspiração, ele cria em todos esses assuntos. Exatamente. E ele não só prega sobre isso, mas ele também acredita firmemente sobre essas coisas que ele está pregando, que ele está falando, né? Então, a gente vê que lá por volta dos anos 1700, né, que eles têm um grande interesse sobre, a Renilde falou de manhã, os livros de Daniel e de Apocalipse, e eles começam a acreditar nessa decadência pública moral, né? Então, o que eles querem fazer? Uma vez que eles começam a acreditar nessa decadência pública moral, o que eles querem fazer com os Estados Unidos agora? O quê? Tornar uma nação cristã. Eles querem tornar os Estados Unidos uma nação cristã. Como é que eles vão tornar os Estados Unidos uma nação cristã? Colocando a Constituição? Colocando leis, colocando a instituição. Eles querem colocar moralidade agora nas pessoas, né? Eles acreditam que as coisas ruins nos Estados Unidos acontecem por causa dessa imoralidade no povo. Então, eles agora querem trazer de volta essa moralidade para o povo. Que o povo nos Estados Unidos, segundo o que ele acha, né, não estão cumprindo a moralidade, não estão cumprindo a vontade de Deus. Então, ele traz novamente isso, querendo enforçar a teocracia, quer enforçar que as pessoas agora adorem de uma certa forma. Para isso, o que eles começam a fazer nos Estados Unidos? Eles implementam um dia específico. Exatamente. Alguns chamam dia de jejum e outros chamam dia de oração. Então, o que eles querem fazer para purificar a nação é ter esse dia de jejum, esse dia de oração, que alguns chamam, né? E eles acham que através disso, implementando esse tipo de leis, a nação seria purificada e eles iriam começar agora a adorar a Deus de uma forma correta, né?
Então, eles fazem a mesma coisa quando eles pegam no literal. Eles acham que porque eles achavam, na verdade, que o Egito era castigado ou amaldiçoado dependendo de como estava a condição do povo com Deus. E por acharem que lá no Israel antigo, quando eles cometiam alguma coisa errada, eram castigados assim, eles querem trazer isso agora para a história. E pensam, nós também representamos Israel. Nós agora somos a terra gloriosa, então nós agora também temos que ter um dia específico para adorar a Deus. Já que esse povo lá perdeu o sábado e foi castigado por perder o sábado, nós agora temos que implementar um dia também na nossa Constituição e tal, para a gente começar a adorar a Deus da forma correta, para que a nossa nação passe a ser próspera e para que nós possamos começar agora a purificar a nossa terra gloriosa. Novamente, nós não somos iguais a esse povo aqui, né? Os protestantes dizendo, nós não somos iguais a esse povo aqui. Então, aquilo que eles perderam, nós temos que reinstituir. Mas como é que eles fazem isso? Tentando enforçar as próprias crenças no povo, né? Então, por que essas leis dominicais estavam sendo implementadas? Para forçar a moralidade deles. Exatamente, para forçar essa moralidade no povo, né? Então, eles começam a implementar essas leis dominicais também porque, politicamente falando, eles tinham medo de perder o controle, medo de perder o poder. Então, eles queriam ser abençoados por Deus no seu meio político, e então eles enforçavam essas coisas, né? Não é só porque, eles são um povo crente e querem agora adorar a Deus corretamente. Não, eles tinham um interesse por trás disso, né? E a mesma forma que Israel tinha. Qual era o interesse de Israel? Ser uma nação próspera, enfrentar todos os outros povos, né? Aqui eles têm a mesma coisa. Eles querem permanecer no poder político, mas para isso eu preciso da bênção de Deus. Então vamos criar esse dia que eles chamam de dia de oração, dia de jejum, e a gente começa a adorar a Deus de forma correta, e nós, como terra gloriosa, vamos nos manter no poder, né? E tá tudo certo perante Deus. Mas a gente sabe que não é dessa forma, né? E que Deus vai sim julgar essa nação. Por quê? Por estarem interpretando literalmente o assim diz o Senhor, né? É por causa disso que eles fazem isso. Eu tenho mais uns 5 minutos, então eu vou pular aqui. Ok. Então ainda posso rever aqui. O que começa a acontecer? Depois desse dia que eles tentam implementar como dias de oração e jejum, né? O que John Adams diz é o seguinte: o jejum nacional recomendado por mim me tirou do cargo. Por quê? O que as pessoas começam a fazer? Agora as pessoas começam a se retaliar, né? Porque eles começam a ter essas ideias muito conservadoras e as pessoas começam a ser cada vez menos tolerantes com esses tipos de discursos religiosos, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque eles não querem realmente que a sua religião seja determinada por alguém que está na política. Eles querem essa separação. Não querem que alguém que está na política determine como eles vão adorar ou não a Deus, né? Então, eles começam a se retaliar contra John Adams, né? Então, o que ele faz? Ele começa agora a querer implementar esses atos de alienação e sedição, né? Isso foram atos, acho que são projetos de leis, acho que foram uns 4 projetos de leis que foram passados e aprovados por John Adams, né? E eles passam esses atos, nós vimos de manhã, porque eles temiam essa guerra com a França. Então, eles rapidamente implementar essas leis, né? Para limitar a liberdade do povo, para não terem que passar pela punição, né? Vamos dizer dessa forma, né? Mas só que o povo está cada vez mais intolerante a essas imposições que têm vindo do governo, né? Então, o que acontece é que ele é acusado por grande parte da sua vida política de acreditar que a América precisa de um sistema, vamos dizer, monárquico, e que eles deveriam ter um sistema de governo que passasse de criança para criança, né? Que seja um sistema hereditário. Então, Então, ele vai começar a lutar, né, essas afirmações, mas em 1798 ele aprova essas leis de alienação e sedição
para que não haja esses protestos contra o seu governo, né? E para que também ele possa evitar que os imigrantes que estão lá passando por essa situação pudessem votar, porque eu sabia que se esses imigrantes que estavam sendo restringidos dessa forma, né, tivessem direito ao voto, obviamente eles iriam se retaliar, né? Iriam votar contra esse presidente, né? Então, o que eu fazia, tinha uma posição pública no seu governo. E, claro, ele vai dar favores especiais à igreja, né? E algo que os protestantes vão gostar, porque é uma forma de eles se infiltrarem agora no meio político e poderem se juntar, né, com esse presidente, vamos dizer assim, para poderem implementar realmente essas leis. E aí é que entra a questão do Thomas Jefferson, que Thomas Jefferson acreditava que o clero não deveria ter nenhum poder político dentro dos Estados Unidos, né? Eu não queria que a igreja e o Estado se misturassem para tomar as decisões dos Estados Unidos, né? Então, o Thomas Jefferson diz o seguinte: em todas as épocas, os sacerdotes foram hostis à liberdade. Eles perverteram a religião mais pura já pregada ao homem em mistério e jargão, né? Então, por isso, ele acha que, pelos sacerdotes terem sido hostis, ele não quer agora que o clero se envolva nas questões políticas dentro dos Estados Unidos. E por isso ele acaba sendo um opositor tão forte de Jedediah Morse e afins, né? Ui. Então, eu vou resumir aqui, para a gente começar a concluir já, né? A gente vê que em 1888 tem esse mesmo problema, esse problema da teocracia, né? De ir de um literal para literal, onde tudo eles comparam, mas nada eles contrastam, né? E tudo deve ser enforçado sobre o povo como um estilo de governo monarca. É isso que eles esperam do governo, né? E eles acham sempre que para que isso seja colocado em prática nos Estados Unidos, eles têm que escolher, obviamente, um líder forte, né? A mesma imagem do Touro Apis, para que isso possa ser implementado no seu país, né? Então, eles acham que é errado, que as pessoas não podem pensar por elas mesmas, né? O que está certo e o que está errado. São eles que devem impor isso, né, no povo. Então, essa é a mesma linha de pensamento, né, que a gente continua tendo desde a época milerita. Hoje a gente está olhando para o lado errado das coisas, né? A Tess tem uma representação, acho que é a Tess, tem uma representação muito boa disso, em que ela coloca o trenzinho e o adventismo, né? Então, o adventismo está olhando para esse lado daqui, o trem está vindo de lá. E o que vai acontecer com o adventismo? O trem vem e bate, né, na mesma forma que acontece com o protestantismo. E isso tudo é devido à falta de metodologia, né? Não entender como comparar e contrastar. Então, eu vou fechar a aula hoje, né? Eu só queria mostrar a importância que tem para nós atualmente saber como comparar e contrastar, como saber trazer essas histórias do Israel antigo para o Israel moderno, fazer todas essas comparações dentro da estrutura, para a gente ver o que é uma falha, o que é um sucesso, para a gente ver como é enforçado a teocracia, né? Essa junção de igreja e Estado também. A gente precisa parar de forçar quando não tem essa teocracia, dizer que é assim ou não, né? E a gente está realmente entendendo esses dois ramos, o liberal e o conservador, e as implicâncias disso, né? A forma como a gente se posiciona atualmente, ela é muito importante e ela determina a nossa salvação. Pode falar. A importância também como está a igreja unida. Como a importância de como a igreja e o Estado se unem. E como é que eles vão usar a Bíblia, a política vai usar a Bíblia, dizendo
da Senhor. Quem diz o Senhor? Diz o Senhor. Então, a importância para nós saber mesmo realmente o que é que Deus diz. Eles lutando, aproveitar e usar todas estas leis, e Ele está dizendo isso, isso. Então, nós, como movimento, temos que saber que é realmente a verdade e contra isso. Eles estão unidos. Então, nós temos que saber que é realmente certo. Então, eu vou repetir o comentário que foi feito aqui da Gayle. A gente precisa estar alerta sobre todas essas pequenas leis que parecem pequenas, mas não são tão pequenas assim, e saber como é que a gente vai comparar e contrastar isso, e como eles politicamente vão usar isso e vão trazer a religião para dentro disso. Como é que a gente vai lutar contra isso? Eles vão pegar no assim diz o Senhor e a gente vai pegar no quê? Como é que a gente vai refutar o assim diz o Senhor do conservadorismo? Né? A gente precisa ter uma metodologia para fazer isso. A gente não pode fazer da mesma forma, da forma literal. A gente, então, precisa aprender a comparar, a contrastar, entender as parábolas corretamente para a gente lutar contra esse tipo de oposição, né, que estará vindo para nós como movimento. Tá? Então, vamos encerrar fazendo uma oração? Querido Senhor, nós te agradecemos por mais um estudo que tivemos nesse sábado, agradecemos pela luz que o Senhor vem trazido através dos teus líderes, através desse movimento e através de estudo pessoal também. Agradecemos por podermos estar aqui reunidos, louvando, adorando o teu nome e pedimos que cada vez mais o Senhor possa vir nos instruir, que o Senhor nos dê corações humildes para ouvir a tua voz, para seguir nos teus caminhos, Pai. Que o Senhor possa nos purificar de dia para dia e que nós possamos enxergar a luz e a verdade da Tua palavra, para que no dia da oposição, Senhor, nós possamos estar firmes com uma metodologia correta para enfrentar a oposição. Agradecemos por tudo quanto o Senhor faz por nós, em nome de Jesus. Amém.